Ora, então, muito boa tarde a todos. Mais um é para cima deles. 19:04. O tempo está. Os tempos não têm sido fáceis. Chuva, manipulação de resultados e por aí fora, mas nós não desistimos do Benfica. Estamos cá para fazer mais uma antevisão. É esse jogo que nos vai calhar em sorte o adversário do Sporting Clube de Braga, apelidado pelos Trolhas, portanto, cognome. Portanto, estamos aqui para fazer a antevisão a esse jogo de amanhã às 20h15, numa jornada atípica, onde há 7 jogos, todos à mesma hora, a uma segunda-feira à noite. Penso que se calhar será inédito na Liga Portuguesa. E comigo estão os carismáticos do costume, Sr. Ernesto Parra, muito boa tarde. Boa tarde, malta. Obrigado por estarem connosco. 19:04. Uma curiosidade, estamos a gravar este programa depois da conferência de imprensa do Mr. Mourinho, mas isso ficará para outras núpcias. Obrigado por estarem connosco. Boa tarde, Golden Boy, o nosso craque. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Ernesto, e boa tarde aí à malta que nos está a ver. É isso, bora lá falar um bocadinho deste jogo. Difícil já seria, mas se calhar ficou ainda mais difícil por causa da nomeação desses árbitros para aí andam, mas já sabemos o que é que a casa gasta. O Benfica tem que ser superior a isso tudo. É isso mesmo. E como o Ernesto falou, também hoje é inédito. O nosso primeiro é para cima deles após a conferência de imprensa de Mourinho, mas esse debate mais acérrimo ficará para terça-feira, porque hoje é antevisão ao jogo. Jogo esse, como disse, uma jornada nunca vista, uma jornada de 7 jogos à segunda-feira à noite, e não é feriado na terça, portanto poderia haver aqui alguma situação. Isto dado, acontece devido à possibilidade, de acordo com a lei, do Braga poder solicitar essas 72 horas mínimas de repouso após a eliminação da taça na Liga Europa. Mas antes de entrar na análise ao Braga em si, eu gostava que vocês me dessem a vossa opinião sobre a nova nomeação de um jogo de João Pinheiro para o Benfica. Jogos do Benfica têm todos este senhor. Recordem-se que apitou na Luz com o Porto, apitou em Alvalade com o Sporting, e agora voltamos a ter na Luz João Pinheiro, e depois do que aconteceu durante a semana naquela final antecipada da Liga dos Campeões. Ernesto, o que é que te apraz dizer sobre esta nomeação de João Pinheiro para o jogo de amanhã à noite? Apraz-me dizer no máximo 2 frases. João Pinheiro, árbitro, Associação de Futebol de Braga. VAR, Luís Ferreira, Associação de Futebol de Braga. É só o que eu tenho a dizer. Fábio, e tu? É assim, recordar à malta, costuma ver o é para cima deles. Eu este slide nem mudei, porque eu fiz a moderação. Exatamente. E o é para cima deles do Sporting, portanto, está tudo aqui. Foi só, não foram vocês, mas a malta. Mas o Conselho de Arbitragem também me facilita às vezes. Exatamente, escolhidos a dedo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nos bastidores do futebol haverá alegadamente intenção de prejudicar o Benfica. Aliás, isto já vem desde há muitos anos, esta parte, desde o roubo dos e-mails e desde a pouca vergonha que foi. Mas isso se calhar é um assunto para falarmos um dia, se calhar até num programa especial. E portanto, nós que falamos entre nós nos grupos, no grupo do WhatsApp, sabíamos que tinha que vir um chico esperto para este jogo, e depois da brilhante exibição com que ele prendeu aquelas duas equipas a meio da semana, portanto, com visibilidade mundial, aí está o prémio, vai apitar o Benfica. Não gosto do árbitro, aliás, eu não gosto de nenhum, e é uma pouca vergonha como é que metem malta da Associação de Futebol pertencente ao distrito do clube. É uma coisa incrível, só em Portugal. Ontem tiveste o mesmo na equipa B. Na equipa B em Viseu, exatamente. A Associação de Futebol de Viseu já se estendeu até à equipa B. E aquele penalti, voltamos ao mesmo. Que o Mourinho referiu. E até exatamente. Agora só ouvi do Mourinho falar sobre isso.
Mas pronto, é o que é. Temos de nos habituar. O Mourinho é a dupla função, é comunicação, é o diretor de comunicação, treinador, presidente e por aí fora. Ora, Braga, Trolhas, vamos aqui tratar por Trolhas porque acho que é mais bonito e até fica diferente. Sporting é muito banal. Braga, temos aqui o Braga nos últimos 5 jogos, ganhou ao Aroca e ao Casa Pia. Atenção que tem jogado aqui a Liga Europa, tinha jogado Liga Europa durante algumas semanas. Está no 4º lugar, não tem ainda o 4º lugar completamente selado. O Famalicão ainda tem hipótese de chegar a esse 4º lugar. Este é o último 11 escalado por Carlos Vicente para o campeonato. Recordar aqui que Rodrigues Salazar e Ricardo Horta estão em dúvida. Fábio, o que é que esperas deste Braga e qual é a análise que faz a este adversário que provavelmente será dos mais difíceis do campeonato português? Claramente, gosto ou não do Braga e das pessoas que estão por lá dentro do clube, a verdade é que é uma equipa que joga um futebol muito porreiro. Pá. Eles deram um chocolate de futebol ao Porto no Dragão, perderam um jogo por um lance infeliz do defesa do Braga, mas também são coisas que vão acontecendo, não é? O Braga fez uma Liga Europa muito porreira, perdeu, foi eliminado também, tiveram infelicidade ou incompetência, pronto, depois fica ao critério de cada um ficar a jogar com 10 desde muito cedo, mas é uma equipa que nos deu um chocolatinho na Taça da Liga, mas também gostava de lembrar que o Benfica foi a Braga ganhar o jogo e ganhou o jogo, não ganhou porque não validaram o golo limpo ao Dal por uma merdice, desculpando o termo, que conseguiram arranjar no movimento que o Rios faz sobre o jogador do Braga, e portanto também me diz que o Benfica, apesar de tudo, apesar de não ter praticado um futebol se calhar tão atrativo como o Braga, também tem as suas capacidades, e eu acho que jogando em casa que vai conseguir impor-se. Eu acho que o Salazar e o Ricardo Horta vão jogar contra o Benfica. Tenho poucas dúvidas ali, acho que isso possa acontecer, por isso espero um jogo difícil de um adversário que joga da mesma forma, seja contra que equipa for e seja em que estádio for. Eles precisam de pontos para assegurar o 4º lugar e tenho a certeza absoluta que vão à procura disso, mas com maior ou menor dificuldade. Eu acredito que o Benfica vai estar ciente da tarefa e atingir o tal objetivozinho que eu falava ontem no vídeo que a gente colocou, que é o 2º lugar, que não nos dá nada, mas que nos permite estar numa competição onde o Benfica tem que estar, que é a Champions, e um clube desta magnitude não se pode dar a menos do que isso, e portanto um jogo extremamente difícil, sim, já que o Famalicão também teria sido um jogo extremamente difícil e o Benfica conseguiu impor-se até a expulsão do Otamendi. Por isso, que seja um bom jogo e que a terceira equipa que não queira aparecer em jogo, e eu estou convencido que se isso acontecer o Benfica vai conseguir ultrapassar este adversário na boa. Ernesto, e tu, amigo, que Braga esperas depois de uma eliminação na meia-final da Liga Europa, onde acaba por ficar a jogar com 10 aos 6 minutos? Portanto, os indícios físicos provavelmente não estarão nos melhores momentos da época. Esperas aí, e depois da conferência de imprensa do José Mourinho, o que é que esperas deste Benfica para amanhã, frente a este adversário, que normalmente é complicado para nós? Ora bem, vou começar antes pela questão dos trolhas. Como vocês sabem, a questão dos trolhas tem a ver com o presidente do Braga, que é o dono da Britalar, uma empresa de construção que, pasme-se, foi a quem Luís Filipe Vieira entregou a construção do Seixal. Portanto, polémicas à parte, a questão do Salazar e do Ricardo Horta jogarem, eu acho que não vai haver qualquer tipo de dúvida. A única dúvida que eu tenho é que possa jogar o Grealish, que tem estado lesionado. Na análise que eu faço ao Braga, eu vou utilizar um bocadinho expressões fora da caixa daquilo que é habitual nós fazermos, e vou utilizar
aquela expressão do Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Vamos à parte do Dr. Jekyll. Exibições fenomenais do Braga. A remontada em Sevilha com o Betis para a Liga Europa, 4-2. A vitória em Braga sobre o Ferencváros por 4-0. Não é fácil, embora o Ferencváros não seja uma equipa de grande expressão. Para o campeonato temos 5-0 dados ao Alverca. O Alverca que também não são nenhum dos coitadinhos. E nós tivemos grandes dificuldades em vencer o jogo com eles. E depois o chocolate que eles nos deram nas meias finais da Taça da Liga, quando nos ganharam por 3-1. Lá está. Agora vamos à parte do Mr. Hyde. Eles dão-nos um chocolate nas meias finais. Zalazar faz uma exibição fenomenal e depois na final com o Guimarães é uma perfeita nulidade. Tanto o Zalazar como a equipa do Braga. Continuando nas perfeitas nulidades do Braga. Temos o empate em Braga com o Estoril, 1-1. Perdem em Santa Clara, em São Miguel, por 2-1. Perdem ali ao lado, em Barcelos, com o Gil Vicente, por 2-1. E pior ainda, perdem com o FAF para a Taça de Portugal por 2-1. FAF esse que depois, nas meias finais, iria ser eliminado pelo Torrense. Portanto, o que eu quero para amanhã é que o Braga se apresente como o Mr. Hyde. Muito bem. Então, mesmo. Dito isto, não tenho mais a acrescentar. Vamos começar aqui pelo nosso Golden Boy, Ernesto, se me permites, porque ele é o mago de acertar aqui este prognóstico. E antes de mais, dizer já à malta, também deixei aí o 11 que gostavam de ver e o resultado para amanhã, e respectivos goleadores, se for possível. É interessante também ter essa interatividade e ver os vossos comentários antes do jogo, obviamente, porque a Totobola à terça-feira, o Totobola é à segunda, mas à terça-feira é mais fácil ainda. Fábio, 11 titular, sem o nosso capitão e sem o nosso Rio. A realidade é esta, um Rio que tem rios que têm vindo a fazer um crescendo de final da época muito, muito, muito bom. Tu optas aqui por um 4-4-2 com Pavlidis e Ivanovic em Cunha para uma defesa a 3 do Braga. Explica lá isto à malta. Sim, olha, com muita pena minha, o Rios não está neste jogo. Do Otamendi não posso dizer a mesma coisa, mas é uma opinião pessoal. Pelas palavras do Mister, que nós conseguimos ouvir antes de fazermos isto, o Tomás Araújo estará disponível e, portanto, havia também essa dúvida, mas se não fosse o Tomás seria o Gonçalo. E depois no meio campo, pela tal ausência do Rios, que eu acho que este era um jogo para ele, coloquei o Austin e o Barreiro. O Barreiro, acho que também não queria dúvida nenhuma. Tem jogado mais à frente, ali no trio do meio campo, mas como não há Rios, vai jogar ali com o Austin a fechar. Nos extremos, acho que neste momento, e eu já venho a dizer isto há algum tempo, acho que não oferecem qualquer tipo de dúvida ao Sheldrup e o Prestiani, porque nós temos que ser muito ofensivos também e temos que puxar o Braga para trás. E depois a ideia de colocar ali o Pavlidis ligeiramente mais recuado ao Ivanovic, para já, porque eu acho que o Ivanovic tem que jogar. Está a merecer ser titular neste momento e eu não vejo qualquer tipo de razão para tirar do 11, porque ele tem mostrado caráter, tem mostrado atitude e acho que também rendimento. A ideia de colocar ali o Pavlidis foi porque eu acho que se o Rafa jogar ali não nos vai dar a mesma coisa, principalmente a fazer a tal pressão que o Barreiro costuma fazer, e nós já vimos que o Pavlidis muitas vezes, e falamos disso, que podia não estar a render golos, mas pelo menos rendia no sentido de pressionar o adversário, no sentido de ser sempre o primeiro homem a tentar morder ali a bola na saída dos nossos adversários, e portanto é mais nesse sentido. Eu acho que ele atrás do Ivanovic, que até pode ser porreiro mesmo em um momento ofensivo, porque ele tem qualidade com bola no pé, pode ser um jogador importante a abrir nas alas e tudo mais, ou a descair para a ala e o extremo a jogar por dentro. A minha ideia era um bocado por aí. As probabilidades não jogam muito a favor disto, porque eu acho que o Mister ainda não experimentou um 11 inicial com esta montado desta forma, mas seria o 11 que eu gostava mesmo muito de ver, até porque mandava uma mensagem clara ao adversário que nós estamos aqui na Luz, no último jogo da época, num grande ambiente que eu espero que aconteça, e estamos aqui para ganhar o jogo inequivocamente, e portanto seria este o meu 11 sem qualquer tipo de dúvida.
Muito bem. Ernesto, tu és um Olha, pouco mais reservado, jogas na mesma tática do costume. antes de mais, gostei bastante do 11 do Fábio, sem dúvida alguma. No entanto, eu meto ali o Rafa em detrimento do Ivanovic, ou na tática do Fábio em detrimento do Pavlidis, com o Ivanovic um pouco mais à frente, porque infelizmente o Mister já nos veio habituar a que quem faça parte do 11 é sempre por estatuto. A Rafa tem perdido um pouco, felizmente, devido às paupérrimas exibições, esse estatuto. Como Otamendi tem feito paupérrimas exibições, mas não perde o estatuto, infelizmente ou infelizmente foi expulso em Famalicão, e temos uma nova dupla de centrais. Quero referir também que, pelo que me foi dado a ouvir pela conferência de imprensa desta manhã, que Gonçalo Oliveira vai estar no banco, portanto vamos ter um central no banco, que foi um grande erro que o Mister cometeu em Famalicão. Portanto, é muito fácil o Mister vir dizer que houve o inclinar do campo, foi uma pouca vergonha a arbitragem, por outras palavras foi isso que ele disse, mas no entanto ele nunca assumiu a sua falta de competência naquele jogo ao não ter levado um central para o banco. E não o levou, e desta vez leva o Gonçalo Oliveira. Portanto, o que aconteceu em Famalicão serve-lhe de exemplo, ou serve-lhe de emenda. Portanto, nós sempre tivemos aqui a parabenizar o Mr. Mourinho, mas quando há necessidade de apontar as falhas gritantes que, em nossa opinião, ele teve, estamos aqui para fazê-lo. Depois é o habitual nos flancos, Prestiani de um lado e Sheldrup do outro, para fazerem aquelas incursões pelas alas e também as diagonais que tão bem eles sabem fazer, porque não são poucas as vezes que nós vemos, depois deles fazerem estas diagonais, damos por eles em breves espaços a jogar, por exemplo, o Prestiani encostado ao lado esquerdo e o Sheldrup ao lado direito, e depois, quando há aquelas interrupções de jogo, eles voltam às suas posições originais. Portanto, este é o meu 11 para tentar contrariar ali o meio campo do Braga, perdão, que me parece ser o ponto mais forte da equipa deles. Eu vou aqui na tua tática com a troca de Ivanovic por Pavlidis. E atenção que eu gostei também muito da tática e do 11 do Fábio, que eu já tenho vindo a dizer que Pavlidis tem muita qualidade para jogar ali naquela posição, mas acho que aqui e vou pelo estatuto, mas também não vou só pelo estatuto. Eu acho que Rafa é o jogador que pode, jogando entre linhas, fazer com que João Moutinho, que é o cérebro da equipa do Braga, se posicione mais atrás e não pense tanto o jogo. E como tu disseste, Ernesto, é verdade, a batalha do meio campo vai ser muito importante, mas acho que jogando com Rafa fazendo pressão sobre o Moutinho, pressão não a pressioná-lo diretamente, mas ele deslizando para outras margens do campo e obrigando Moutinho a segui-lo, poderá haver aqui uma brecha para Barreiro e Auschner, que são jogadores intensos, possa também subir no terreno e fazer essa pressão mais alta. Ivanovic dispensa apresentações, é para partir pedra, que é aquilo que vai acontecer na Luz. Acho que é ele com uma picareta e com um escopro, e atenção que isto não tem nada a ver com ser contra os trolhas, mas é a realidade. Uma picareta e um escopo a partir pedra forte, porque neste momento sinto que Pavlidis não está nos melhores índices anímicos, e acho que Ivanovic, como o Fábio também falou, as últimas exibições têm sido muito, muito positivas, com golos ou com intervenções diretas, como aconteceu em Aroca, onde sofre aquele penalti que ia-nos sendo sonegado, mas graças a Deus o VAR nessa altura não estava de olhos fechados e marcou. E na defesa é o trivial, não abdico de Edic nem de Dala às alas, e o regresso do nosso capitão número 4 ao lado esquerdo da defesa, o que é sempre de salutar.
esperando que seja esta a dupla de centrais no próximo ano, pois a especulação também já começa a surgir em torno de Tomás Araújo. Vamos ver se isto vai se manter para o próximo ano. E o resto, os miúdos, Sheldrup e Prestiani, são neste momento provavelmente as asas que nós precisamos para voar para uma vitória, e eles, na grande forma onde estão, vão ajudar muito a fechar e a fazer recuar os alas do Braga, que também são muito complicados, e no último jogo foram o Vítor Gomes e o Lelo, que são dois belos jogadores e que têm muita profundidade no jogo do Braga. Portanto, este é o meu 11 que mandei ao Mourinho, como vocês já sabem. Agora espero. Mandei os 3, atenção, mas espero que seja o meu escolhido, obviamente. Agora, passando aqui aos prognósticos. Fábio, 3-1. Estás a ver o Turbino ir buscar a bola ao fundo da baliza pelo menos uma vez? É o Pinheiro, o árbitro, nunca se sabe, pode acontecer um penalti, pode acontecer até um erro individual que o Benfica também já nos habituou, mas eu acho que em condições normais o Benfica vai ganhar este jogo, e por esta margem, e sinceramente eu até a mandar uma margem maior, mas depois achei que devia ser mais comedido, porque o futebol, como Famalicão, que fomos de bestiais a bestas em pouco tempo, e às vezes uma decisão mal tomada pode virar um jogo, mas 3-1, e estou a ser simpático, porque eu, na minha opinião, acho que o Benfica tem capacidade para ter um resultado superior. Acredito que o Ernesto, com este prognóstico e com o gol, também está a ser simpático, Ernesto. Olha, vou dar uma fase filosófica aqui ao meu gol. E vou referir uma frase de Martin Luther King. I have a dream. E o meu sonho é o seguinte: o Dedić vai recuperar uma bola a meio do nosso meio campo e vai começar a cavalgar pelo lado direito. Dá para o Prestiani. Prestiani faz a diagonal para o meio, arrastando os defesas. Como está cheio de pessoal à frente, devolve a bola para a lateral para o Dedić. O Dedić continua a correr, entretanto faz também ele a diagonal para o meio, como tão bem ele sabe fazer. Estou-me a recordar do Alverca Benfica, e de pé esquerdo vai meter a bola na gaveta e vamos ganhar 1-0 com um gol de Dedić. De pé esquerdo. Uma bananinha, é o que tu queres. Muito bem, epá, eu assinava esse dream por baixo, portanto, está tranquilo. Sim, tranquilo. Eu vou aqui pelo Sheldrup, porque é o suspeito do costume e é o jogador mais da nossa equipa, e Rafa, porque no último jogo, na Luz, frente ao Braga, onde fomos campeões, foi ele que decidiu, marcando aquele golo onde corre meio campo, isolado frente a Mateus, na altura o guarda-redes. Portanto, estou com boas sensações do Rafa, para o Rafa neste jogo da manhã, sinceramente. É assim, posto isto, estamos aqui finalizados e prontos para ir descansar, entrar em estágio, porque amanhã temos um jogo bastante importante. Nunca se esqueçam, ativem as notificações das redes sociais, partilhem com os vossos amigos e pronto, cá estaremos na terça-feira às 21 horas para mais um rescaldo a uma vitória que será bastante saborosa e que nos dará, espero eu, a confirmação para a Liga dos Campeões. Seria espetacular, porque o Rio Ave tinha feito a sua parte também no Estádio dos Arcos, frente aos Sapos. Despeço a saída, malta. Fábio. É isso, um abraço a todos, deixem aí as vossas opiniões e as vossas sensações e não se esqueçam, deixemos os conflitos dentro do clube e as opiniões de cada um para mais tarde, e agora unidos para cima deles. Viva o Benfica. Ernesto. É isso mesmo. Queria agradecer todos os comentários que fizeram naquele vídeo que nós partilhámos ontem, já às 11 e tal da noite, porque eu já cheguei um bocadinho tarde a casa depois de ter ido ver o Benfica B com o Académico de Viseu. Aqueles comentários muito positivos, que é isso que nós queremos, é a união. Vamos pôr de lado todas as querelas,
Vamos pôr de lado todas as críticas que temos contra a direção, contra o público que não puxa pela equipa, e vamos nos focar no único objetivo, que é levar a equipa ao colo até ao segundo lugar, o primeiro dos últimos. Estou bastante desapontado, mas pelo menos salvamos a face com a entrada direta para a Liga dos Campeões, que, mais uma vez refiro, só é direta se o Aston Villa ficar em quarto lugar e ganhar a Liga Europa. Obrigado a todos. Ora, não mais vou acrescentar. Um grande abraço, viva o Benfica, até terça. Viva o Benfica. Viva o Benfica.